Olá, aqui é a Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 1º de março, dia 60. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente, mas principalmente nos fortalecermos na fé, pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Curte o vídeo e compartilha com os irmãos, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Antigo Testamento, Levítico, capítulo 24. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Havia entre os filhos de Israel o filho de um israelita, cujo pai era egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso levaram Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto estrangeiro como natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes:
quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no sétimo ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas, não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês e os seus servos e as suas servas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado, os animais que estão na rua, que estão na sua terra, comerão tudo o que a terra produzir. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que todos os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, o sétimo mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si, não colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês, o produto do campo vocês podem comer. Neste ano de jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu, segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os seus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem que comeremos no sétimo ano, se não podemos semear nem fazer colheita, saibam que eu lhes darei a minha bênção no sexto ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No oitavo ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior, até o nono ano. Até que venha a colheita do nono ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-lo, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano de jubileu. Porém, o ano de jubileu sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano a contar da sua venda. Durante um ano
será lícito seu resgate. Se depois de passado um ano não se for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo ao que a comprou. De geração em geração não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra, para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Se alguém no seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo, trate como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano de jubileu ele trabalhar para você, então ficará livre de você. Ele e os filhos dele voltará à sua família e à propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram da terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar como tirania uns sobre os outros. Marcos capítulo 10, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou e disse-lhes: Deixem os pequeninos, venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Para que os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. No mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Salmos 44, do 9 ao 26. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está diante de mim. Meu rosto se cobre de vergonha ante os grilos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações. Mas por ti, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Provérbios, capítulo 10, versículo 20 e 21. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.